Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos aí, de bate-papo espiritual. E hoje o bate-papo vai ser sobre a alegria espiritual, vai ser sobre toda essa energia contagiante, quando a gente entra no caminho e começa a experimentar essa divindade do nosso próprio ser, a gente começa a expressar essa alegria cada vez mais. Então, hoje estamos aqui para mais um bate-papo falando sobre alegria, sobre todos os aspectos da alegria, como que a gente identifica essa alegria no nosso dia a dia, as experiências que essas alegrias trazem para a gente. Mais tarde pode ser que entre alguém para fazer parte desse bate-papo, ou não, tá tudo tranquilo, pode, isso não faz diferença nenhuma agora, mas o importante é que a gente possa experimentar essa alegria, perceber essa alegria no nosso próprio coração, dentro do caminho espiritual. E para a gente contemplar essa alegria, eu trouxe um poema, que eu até compartilhei no grupo de estudos, né? Mas eu vou ler para vocês aqui, que quem não ficou atento pode fazer parte dessa leitura, e a gente possa experimentar um pouco dessa alegria e perceber como que ela é, como que ela faz parte da nossa experiência espiritual. Bora lá, deixa eu ler para vocês aqui. Criado para a alegria. Às vezes esqueço que fui criado para a alegria. Minha mente está muito ocupada. Meu coração está muito pesado. Pesado para eu me lembrar que fui chamado para dançar a dança sagrada da vida. Fui criado para sorrir, para amar e para ser elevado, e para erguer os outros. Ó sagrado, desembaraça meus pés de tudo o que os enlaça. Liberta a minha alma, que possamos dançar e nossa dança seja contagiante. Então, aí a gente viu esse maravilhoso poema do Hafiz, né? Então, ele é um poeta, estudante espiritual, então a gente tem aí mais esse poema aí para a gente bater esse papo de hoje. E como a gente vai falar sobre alegria, então bora lá falar um pouquinho mais sobre alegria. A alegria espiritual, pessoal, ela é como que eu vou poder dizer para vocês? De coração. A alegria espiritual, ela faz parte naturalmente do caminho espiritual. Não é uma coisa que tem que ser conquistada, não é uma coisa que tem que ser batalhada. Assim como todos os aspectos do caminho espiritual, é uma coisa natural que ocorre. Ela não tem que ser, não tem luta para conseguir. A alegria espiritual, ela simplesmente transborda como amor, como a sabedoria, como todas as partes espirituais. Boa noite, Sueli, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, obrigada. Tudo bem, então. Seja bem-vindo a mais uma noite de estudos. Estamos Muito só bom. nós dois aqui hoje. Ah, não acredito. Cadê o Opa, pessoal? Cadê o tudo pessoal? fugido. Ai, meu Deus. Ah, o que é isso? Mas acho que é a época, né? Todo mundo tem muita coisa que fazer, não? Bastante. Mas tá É, tranquilo. tá bom. Eu ainda tem bastante atividade para me fazer ainda depois. Mas isso fica para depois, já que é depois. Isso, estamos O aqui. bate-papo hoje, nossa, Sueli, é sobre a alegria espiritual, como ela se expressa no nosso caminho, como ela se expressa em todo o nosso contexto de caminhada espiritual, né? Como a gente percebe esse sentimento que vem no caminho, né? E eu estava comentando aqui para o pessoal que vai assistir depois ali, que a alegria espiritual é a mesma coisa que o amor espiritual, que a sabedoria espiritual, que todos os dons espirituais, eles não precisam ser batalhados, eles já estão disponíveis para a gente, né? Eles já são parte do nosso contexto já, do diário ali, né? A gente só precisa perceber eles como sendo parte do nosso ser para que a gente possa
expressar eles devidamente, né? Então, eu até li um poema ali para o pessoal, do Hafiz, não sei se eu pronunciei certo ali, mas eu até compartilhei também no grupo, né, Criado para Alegria, né, que é o nome do poema, e de tudo isso, né, que a gente tem caminhado, de tudo isso que a gente tem experienciado, a alegria espiritual, eu acredito ser uma das partes mais saborosas do caminho espiritual, porque a gente começa a experimentar uma alegria que não é uma alegria que advém de alguma conquista, que advém de alguma coisa que a gente conseguiu comprar, ou de algum curso que a gente conseguiu terminar, ou de algum, como é que se fala, algum emprego que a gente conseguiu, qualquer coisa que a gente conseguiu externamente, né? É uma coisa que vem naturalmente, a gente começa a brincar, a gente começa a trazer à tona mais aquela criança espiritual, né? Assim como Jesus falou do seja como as criancinhas, né? Para que podeis entrar no reino dos céus, e a gente começa a experimentar cada vez mais essa simplicidade, essa naturalidade do nosso ser, sendo alegre, sendo gentil, sendo todas essas atividades espirituais naturais do nosso ser. E eu não sei como é que tem sido para ti, Sueli, mas nos últimos dias tem sido, aliás, no último mês, que a gente já está no começo de maio, né? É maio? Eu me perdi. Março. Março. Ei, começa com L, mas Não, errei. mas não adianta tanto assim, não, por favor. É coisa de louco. Eu tenho experimentado essa alegria constante, bem mais constante, né? Claro que a gente tropeça, se irrita, às vezes se estressa com alguma coisinha aqui ou ali, né? Mas eu tenho experimentado essa alegria muito mais constante, né? Principalmente no contexto assim do dia a dia, que aparecem muitas coisas para a gente trabalhar, para a gente experimentar de forma negativa, positiva, né? De tudo quanto é jeito aparece ali, e eu tenho experimentado essa alegria inerente e independente de qualquer situação que esteja sendo apresentada. Então, por isso eu quis trazer hoje aí esse tanquinho de alegria também para o pessoal que está assistindo, para o pessoal do grupo ou externo do grupo aí que não está participando do grupo de estudo, mas se quiser também pode participar, não tem limitação nenhuma. Então, essa alegria é uma parte constante, começa a ser cada vez mais constante do nosso ser, e por isso eu quis trazê-la para vocês hoje, para um bate-papo. Quer comentar alguma coisa, Sueli? Do seu dia a dia ou das suas experiências, por favor, fique à vontade. É interessante isso que você está falando, porque eu também tenho experimentado essa alegria, sabe? E tenho ficado surpresa, porque eu não sentia isso antes, sabe? Sempre tinha uma dificuldade, alguma coisa que não encaixava, assim, algo que me contrariava. Eu não conseguia, passar logo por aquela situação, sabe? Parece que eu ficava ali perpetuando naquela situação, o que era muito desagradável, mas eu achava que aquilo estava certo, né? Mas, de uns tempos para cá, eu tenho sentido essa questão da alegria, sim, alegria espiritual, né? E é um prazer que só a gente que está sentindo sente, quer dizer, é nosso, né? É nosso. E, e assim, essa alegria espiritual chega, às vezes, em algum momento, que você fala gratidão, gratidão, mas você acha que não foi suficiente você falar gratidão, sabe? É É, bem isso. incrível, né? Incrível. Você sabe que está certo. Outro dia eu falei pelo WhatsApp, pelo áudio, com a Samira.
E essa Mira me passou algo assim muito lindo, né? Que ela toda hora ela agradecia, ela agradecia. Ela agradeceu porque eu a chamei, ela agradeceu porque eu estava falando com ela. Ali foi mais um aprendizado para mim, né? Eu falei, nossa, eu vou agradecer mais ainda do que eu agradeço, né? Então, cada dia você vai aprendendo, cada dia você vai sentindo essa gratidão, né? E é isso que você está falando, né? A alegria espiritual. É fantástico, é maravilhoso. Como diz a minha amiga, é delicioso. Delicioso. É, é. E sabe uma coisa que me chamou a atenção também, Sueli? Que de início, logo quando a gente começou a estudar, que esse grupo de estudos, quem começou foi o Gilson, né? Agora ele está estudando ali com o Gualberto, está seguindo firme e forte lá com o Gualberto. Gratidão por ele ter começado esse grupo, que a gente está aqui participando, mergulhando no nosso próprio ser. Mas eu escutava muito, desde muito pequeno, eu escutava, assim, alguns materiais espirituais, e tinha essa questão, Sueli, do pessoal falar da seguinte forma, quando a gente se ilumina ou começa a encontrar o reino dos céus, a alegria que a gente começa a experimentar, o prazer que a gente começa a experimentar, é infinitamente maior do que qualquer coisa que a gente já experimentou. E até então, eu não tinha experimentado isso de uma forma sincera, assim, sabe, constante, porque às vezes, na meditação, quando você toca a consciência divina do seu próprio ser, você é inundado por aquela energia de amor, aquela energia de gratidão, de alegria, de sabedoria, você é inundado por aquilo. Mas essa coisa mais constante, ainda eu não tinha percebido isso. E veio depois que até a Rita estava comentando com a gente, né, da questão dela, do período dela sabe, de deserto mesmo. Que eu também tinha passado por isso, esse período de deserto, de não sentir nada. Às vezes, nem alguns do pessoal aí nem tá passando por isso. Olha que beleza, que não está precisando. Mas eu passei por esse período de deserto, que eu fiquei mais de 9 meses ali, sem sentir absolutamente nada. Porque eu meditava e meditava e nada, e nada, e nada. E eu pensava, e aquela sensação da meditação logo que eu tive logo no começo, aquela explosão de alegria, aquele trovejar do silêncio, né, que a gente estuda bastante o Joel, e nada. E eu fiquei bastante tempo nisso. E esse período foi muito importante para mim, Sueli, porque por causa do seguinte, eu comecei a perceber que não era nem o exagero positivo, nem o exagero negativo. Era o equilíbrio, era o caminho ali do meio. Tanto é que, e no geral, todos os caminhos espirituais de iluminação são chamados como caminho do meio, né? E eu comecei a perceber que estava ali, mas era eu que não estava acostumado a perceber essa natureza do meu próprio ser, de alegria, de amor, de compaixão, de realização. Então, aí eu comecei a ficar atento nisso. Eu comecei a ficar atento nesse fato, de que já estava tudo ali. Era eu que não estava prestando atenção. Então, até para o pessoal que estiver assistindo, pode acontecer mesmo de ocorrer esses dias no deserto, esses 40 dias no deserto, como Jesus passou, né? E isso é só para mostrar que não é o exagero nem de um jeito nem de outro, é sempre o equilíbrio. E quando começa o equilíbrio a se estabelecer na consciência, não que ele não esteja lá, quando a gente começa a perceber ele, como todos os outros atributos da nossa consciência espiritual, quando a gente começa a perceber ele, a gente entra num estado de constância, não de flutuação, né? Porque se a gente pegar ali, por exemplo, o Kaibailion, Kaibalho é maravilhoso, a Tábua Esmeralda, que também é parte do Kaibalho. O Kaibalho é o livro, a Tábua Esmeralda é o, é o projeto ali do livro ali. Se você pegar, tem lá a estrutura de funcionamento do Dharma ali, aliás, do Karma,
que é todo polarizado, masculino, feminino, positivo, negativo, frio, quente, em cima, embaixo. Então, tem toda aquela estrutura para que se entenda o funcionamento do nosso, do nosso universo aqui particular, da dualidade. Mas, no final, tem um fato que o Hermes Trismegisto coloca ali bem bonitinho, bem grifado, bem salientado, que quando a pessoa começa a sair da dualidade, de todas essas polarizações, ela começa a entrar no equilíbrio. Então, ela fica acima de todas essas polarizações. É o que está ocorrendo com a gente de forma natural, sem um esforço, né? E ele coloca até de forma poética, né? Se não me engano, é mais ou menos assim. Faz tempo que eu não vejo, então me perdoe se eu errei. Mas o, o estudante, quando ele é iluminado, ele caminha entre as estrelas, de tão alto que ele vai, né? Então, a gente tem percebido que, como você mesmo relatou, a nossa situação não é mais aquela de conflito, que a gente mergulhava no conflito e tentava, lutava com todas as forças, com unhas e dentes, e, e saía fazendo confusão com todo mundo, e piorando mais a situação, humanamente, e tudo quanto é jeito. Então, a gente percebe que hoje, a gente olha para a situação, a gente vê o fato e duvida dele. Até relembrando aí da Vera com o Kai, que eles não estão mais participando, mas relembrando deles, a gente começa a duvidar do que a gente está vendo. Mesmo que aquela aparência seja gigantesca na nossa frente, a gente olha para aquilo com uma dúvida. Mas será que é isso mesmo? Será que a pessoa mesmo me ofendeu, quis me ofender? Ou a pessoa quis me prejudicar de verdade? Será que é isso? Então a gente começa a observar o que a vida começa a trazer para a gente em forma de experiência. Algumas delas vão ser um pouco mais ásperas, para desbastar um pouco mais do ego ali, para a gente começar a perceber um pouco mais das nossas coisas, e outras vão ser mais suaves, para polir mesmo, né? Como se fosse um diamante. A gente usa o ourives, né? Que seria o sobrenome do Joel, Goldsmith, em português é ourives. Então, ele usa o desbaste mais grosseiro para tirar porções maiores do diamante, e a coisa lá de, eu não sei como é que chama aquilo, mas a outra peça lá para desbastar mais finamente, para que o diamante fique polido, brilhante, translúcido, né? Então, todas essas experiências são necessárias de alguma forma, algumas para desbastar mais aquela casca mais grossa, aquela mais sujeira, e outras para polir realmente a consciência para que ela seja translúcida mesmo, ela mostre toda a sua luz, deixe sair toda a sua luz. Então, é gostoso a gente ver essa alegria se transbordando da gente, permeando o nosso ser e tocando de forma às vezes até mágica, as pessoas à nossa volta. Então, a gente vê que, às vezes, eu já notei isso comigo, às vezes, naquela sensação de alegria que você está ali, você brinca ali, uma coisinha bobinha, não precisa ser nada extraordinário, uma piada de ator, do pessoal lá de teatro, lá que manja das brincadeiras lá, não precisa ser nada disso. Às vezes você brinca com a pessoa, ô, fulano, tudo bem? Ou que nem eu brinquei com o Kirk hoje, tranquilo, doutor Grilo, só para fazer a rima. E a gente vai brincando, trazendo isso, isso preenche também todas as pessoas à nossa volta. E elas vão recebendo isso, não só de forma de alegria, mas espiritual, emocional, vai equilibrando todo o nosso ambiente, toda a nossa vivência vai entrando nesse momento de iluminação que a gente está percebendo. Mas comenta aí, Sueli. É, é verdade. É isso que a gente sente, sim. E aí eu queria abrir um parênteses para fazer colocar uma questão. Você não conhece a pessoa, você não sabe quem é qualquer pessoa, mas
eu quero trazer essa pessoa hoje para cá. Pelo que eu sinto, né? É um paciente, é um jovem. Ele é tão iluminado, que realmente a gente fez um vínculo tão bacana, e é uma criatura que tem um coração maravilhoso. É um jovem do momento, tem 23 anos, vamos dizer, é jovem, né? Gosta de cerveja, gosta de turma, tal, mas além dessas coisas da juventude, que é tudo normal, da idade deles, tudo, o que eu vejo naquele, eu chamo de garoto, mas é um rapaz já, né? A sensibilidade que ele tem, quando eu ainda estava no consultório, que eu atendia muita criança, eu colocava teste projetivo emocional, e ali me dizia, diante dos desenhos, né, como eram aquelas crianças, né, e o que estava acontecendo com elas emocionalmente. Muitas crianças têm sensibilidade exacerbada, que significa o quê? A criança emocionalmente mais sensível, ela percebe mais, ela é perceptiva por demais, e aí acaba criando problema, vamos dizer, no convívio, na escola, tem, às vezes, dificuldade de aprendizado. Não é porque não é inteligente, mas é sensível demais. E esse moço, ele me encanta, e a mãe me agradece muito quando eu consigo falar com ela um pouquinho no WhatsApp, porque, às vezes precisa falar qualquer coisa, a gente fala rapidinho, mas a terapia é dele. E ele é lindo. Não, não é lindo fisicamente, não é isso que eu estou falando. Ele é lindo espiritualmente, emocionalmente falando. É algo que ele veio assim, ele veio com uma missão. Eu não sei qual é, ele não sabe, ninguém fala, óbvio, porque a terapia não é para isso, né? Porém, eu sei que ele tem algo na vida para fazer e é grandioso, porque ele tem um coração enorme. Tem muita coisa para ele fazer, muita coisa para ele beneficiar um outro, sabe? Então, eu quis trazer porque eu gosto demais desse rapaz, sabe? Assim, claro que a gente gosta de todos os pacientes, a gente sabe as questões e tudo mais, mas esse em especial, ele é muito sensível, ele é. E é um querido, sabe? Então, é verdade, ele veio pronto, ele é assim, só que ele ainda não sabe disso daí, né? Ele sabe que ele tem que ajudar as pessoas, ele em casa ele faz muita coisa para ajudar os pais, enfim, ele está na universidade, porém, ele veio com alguma missão, e isso é muito claro, sabe? Porque ele tem muito dentro dele, muito. Só que ele não segue religião nenhuma. Entendi. Ele não segue. E até acho normal isso, porque ele ainda não se identificou com essa grandeza que ele tem dentro dele. Isso é uma coisa que ele vai descobrir, aos poucos e do jeito dele, como for, né? Que eu não sei, né? Mas a família é católica, mas ele não frequenta, acredita que tem um poder superior, sim, né? Mas ele não crê assim, ele não ora, ele não crê, ele sabe que tem as orações, porque ele fez primeira comunhão, a mãe levou tudo para fazer, porém, ele não seguiu, né? Mas isso é um caminho para frente, né? É bem um caminho que ele tem, né? Infinito e iluminado, viu? Isso que eu queria colocar, porque é uma coisa que eu vejo, e é lindo, é muito lindo, sabe? Eu sinto isso, por isso que eu quis colocar. E é uma alegria para mim estar atendendo esse rapaz. A gente até troca, assim, figurinha muito bem, sabe? É que eu digo para você,
eles não percebem a minha idade, a gente fica igual. É É verdade, exatamente isso. a gente fica igual, sabe? Então, é muito bacana. Ai, é muito lindo, é muito lindo. Ai, eu só tenho que agradecer a Deus. Gratidão, Pai, gratidão, gratidão, gratidão. Quantas vezes for necessário. É, verdade. É, é isso. E olha, tirando assim bastante informação do que você pôde compartilhar sem, é claro, expor Sim, o sem rapaz aí, invadir. mas sem invadir a privacidade dele, né? Mas olha para esse momento. Tudo que você viu nele é um espelho da tua alma. Tudo que você consegue ver nos outros. É claro que em alguns é muito mais fácil, porque eles são um espelho muito mais polido, mais limpo. Mas chega um momento que a gente começa a enxergar isso até naqueles espelhos que estão mais cobertos, mais desgastados, né, pela aparência humana, pelos conceitos humanos, e enfim. Mas quando a gente se depara com pessoas assim, é natural que elas não se prendam, não se liguem a nenhuma instituição, né, de religião. Ou se for esse o caso de estar em uma religião ou alguma coisa assim, é só para absorver alguma coisa e logo já sai. Porque eu não sei você, mas você descreveu a minha trajetória, porque eu fui para o catecismo, fazia muitas perguntas que deixavam as catequistas de cabelo em pé, né? Porque chegava e falava assim, não, mas Deus está mandando matar aqui, mas como que Deus está mandando matar se ele é amor? Alguém escreveu isso aqui errado. Ou, ou aqui está errado, ou ali está errado. Tem alguma coisa aí que não está certo. Então, eu começava a fazer essas perguntas que deixava todo mundo ali de cabelo em pé e tudo mais, né? E eu notei, logo cedo, que eu era muito diferente de todos os meus amigos. Enquanto alguns, até nessa questão de, trazendo isso também para a alegria, a questão de relacionamento também, assim, a minha percepção de relacionamento era muito diferente. Era muito diferente. E olha que os exemplos de relacionamento que eu tive não eram nada exemplares, porque a minha mãe, o meu pai teve muita questão de álcool, essas coisas, violência doméstica, batia na minha mãe, e tudo isso. Então, o exemplo que eu tinha não era um exemplo firme do pai que está ali na família, que faz o seu papel, do feminino, que pode fazer o seu papel. Minha mãe teve que ser pai e mãe. Então, eu tinha muito firme essa questão do relacionamento. E eu comecei a perceber isso quando um amigo meu me perguntou, porque a gente tinha uma professora que era bem moça, a gente tinha acho que uns 14 anos, e a professora era bem moça, tinha uns 20 e poucos, e então ela era muito bonita mesmo, e fisicamente, e ele me perguntou, cara, se você tivesse a chance de escolher entre ganhar uma moto ou namorar com a professora, o que que você faria? Ah, eu pensei assim, nossa, ela é inteligente, né, é bonita e tudo mais, ali na altura do que eu podia ali, eu falei, cara, eu ia namorar com ela. Ele falou, você é tonto, cara. Eu do ser, eu escolheria a moto e pegaria um monte de. Aí eu parei, fiquei olhando aquela resposta assim, sabe? E depois, muitas vezes, muitas outras respostas de coisas assim do cotidiano que ocorriam, e eu comecei a perceber que eu era muito diferente, até mesmo quando eu estava dentro de religiões, que eu participei por muito tempo dentro do espiritismo, né? Eu participei ali e eu percebia que, mesmo ali, eu era diferente, porque eu escutava, assim, eu via o material e eu queria aplicar aquilo lá na risca. Não, é assim, ferro e fogo. O Chico Xavier falou que a gente
tem que manter o máximo possível as pessoas que nos machucam, que nos trazem algum desacordo na vida, para que a gente, ali, é claro que tudo tem limite, mas se a gente for conseguir, manter aquelas pessoas na nossa vida, porque elas são o maior repositório de aprendizagem que a gente tem. E justamente no Espiritismo teve uma situação assim, e que ocorreu lá de conflito, e eu falei, então, mas a gente não poderia colocar essa pessoa para correr. O Chico mesmo falou que essas pessoas são as que justamente nos trazem mais aprendizado. Então, eu acho que seria o nosso papel ajudar essas pessoas, ou pelo menos tentar algumas vezes, né? Se a pessoa não quiser mesmo, a gente fala, olha, fulano, tchau. Já que você não quer nada com nada, tchau. Mas eu pelo menos tentar. E aí eu percebi, diante das respostas, toda essa questão da diferença de como eu via o mundo, de como eu percebia o mundo. Então, o grupo nosso de estudos, praticamente 12 pessoas ali, é justamente isso. São essas pessoas que percebem a vida com maior profundidade, baseadas na verdade, que olham através da verdade, e não a superfície ali. Que, por exemplo, logo quando eu entrei para estudar aqui com o grupo, o que ocorreu? Teve um grande ali acontecimento que movimentou a mídia do país inteiro, que foi um rapaz um pai ali que estuprou a própria filha, alguma coisa assim, criança. Então, e eu fiquei naquilo, né? Falei, cara, a gente tem que aprender a perdoar. Como é que a gente vai fazer para perdoar uma pessoa que fez isso com a própria filha? E fiquei matutando ali, sabe? Por muitos meses, por muitas semanas ali, até que a pessoa, assim, dentro do espiritismo e também do grupo de estudos, veio com essa questão, não, tinha que matar, tinha que esfolar, tinha que fazer, tinha que acontecer, né? E eu já percebia que, mesmo eu não conseguindo alcançar como seria esse perdão, de que forma eu conseguiria perdoar se fosse comigo, eu pelo menos estava tentando ali, sabe, organizar os pensamentos para tentar alcançar isso. Então, é o que ocorre com esse menino. Na maioria das vezes, a ignorância dos nossos irmãos mais velhos, que estão ali, né, que já deram alguns passinhos, limitam o aprendizado e a inserção dos nossos amigos, irmãos que estão chegando agora, não é nem mais velho, nem mais novo, estão só chegando agora, né? De que forma que ocorre isso que eu percebi? Por exemplo, a arrogância, né, do ego, porque aquela questão para ele parece banal, de alguma forma banal, quando um rapaz desse pergunta, parece uma coisa banal. Porque se eu for perguntar, por exemplo, se alguém fosse me perguntar o que é a dualidade, para mim já é uma coisa banal, é uma coisa simples, porque eu já estou realizando em alguma medida essa questão da dualidade. Só que para uma pessoa no ego, que já alcançou alguma coisa, um clérigo, um pastor, um guia espiritual, seja lá o que for, o nome, tem essa questão de, mas se essa pergunta de ser feito, então responde de tudo, ou de qualquer maneira. Não sei se você já passou por uma situação dessa ou já percebeu, mas esses nossos irmãos acabam se desviando um pouco mais por causa disso. Eles estão procurando a coisa certa nos lugares errados, justamente porque pessoas que não têm essa maturidade espiritual, têm o intelecto, decoraram bem, fazem uma elaboração muito bonita às vezes, mas não tem essa vivência espiritual da doçura de acolher essas pessoas. É o que tu faz com o menino, por isso que ele não te enxerga sendo diferente dele, nem na idade, nem em nada. Porque, na realidade, isso não tem essa separação de idade e nem de nada. Não tem essa separação, não existe.
Então, ele enxerga você como você é. Então, você está vendo que, olha que, como tudo isso abrange toda essa questão da que a gente, e como que é o bate-papo seus? Na alegria, na harmonia, um momento espiritual onde duas consciências divinas estão ali trocando informações para que as duas cresçam, uma profissionalmente e outra como paciente. Amanhã pode ser que inverta? É óbvio que pode ser que inverta, mas não tem problema nenhum. Então, a maturidade espiritual que a gente alcançou em certa medida também é uma constante que a gente está vivenciando, porque a gente consegue perceber em nós e nos outros, assim como a alegria, assim como a gratidão, assim como esse amor, que às vezes a gente olha uma pessoa na rua e fala, puxa, cara, olha só, aquele não é que é uma expressão de Deus ali, não é que é Deus ali se expressando, cara. É o meu próprio ser, e você fica abismado, você fica ali sentindo aquele amor transbordando de ti, e vai para a pessoa, e da pessoa volta para ti, e vira aquela ressonância, né? O professor Hélio fala bastante disso. A ressonância é justamente isso. Quando duas consciências se alinham na mesma frequência, em vez de somar, multiplica. Aliás, não multiplica, ela se exponencia. É como se pegasse 2 elevado a 9. É. Duas consciências elevado a 9. A nona potência. Ou a décima, eu não sei quanto ali, mas eu estou chutando alto, porque eu quero experimentar quanto mais isso. Então, imagina só, 2 elevado a 10. Então, olha só, não é uma soma, é uma potenciação de consciências que se entrelaçam e começam a trocar tanta informação, mas tanta informação, que isso começa a preencher elas. É o que ocorre conosco nos nossos dias de estudo aqui. O pessoal relata muito que a gente, principalmente de segunda-feira, que a gente pode se abrir um pouco mais ali intimamente, que é o estudo é fechado, né? Então, a gente se abre um pouco mais e a gente percebe que às vezes a gente vem assim, passou alguma coisinha ali no dia, veio, ficou meio chateado, mas é chegar aqui, bater aquele papo, aquela troca aí, a gente, ó, puf, é como se a gente tivesse, se a gente nunca tivesse saído do momento espiritual que a gente é. Então a gente começa a vivenciar isso, e às vezes também com os nossos amigos e irmãos aí de fora, que às vezes não tem toda essa percepção à flor da pele, mas ela tá ali, latente, tão, tão vibrante, que ela extravasa, independente da aparência da consciência da pessoa. Às vezes é uma aparência mais desgastada, mas, como eu já peguei muitas vezes, uma senhora que é colega da minha mãe, apesar de ela não ter estudo, de não saber ler e escrever, ela começou a expressar essa sabedoria divina, e eu percebi isso na época, e eu fiquei, assim, que na época eu era adolescente, mas fiquei assim, nossa, mas por que essa mulher tá fazendo isso, né? O que ocorreu com ela? Ela precisava se aposentar e faltava algumas informações ali, acho que 1 ou 2 anos para ela se aposentar. E o advogado falou para ela, ó, você não, é só você não fala nada. Se ele perguntar, se o juiz perguntar, você fala, não, tem. Ela falou, não, mas daí eu tô mentindo, eu não posso mentir. Deus não me permite mentir. Daí o advogado pensou, isso o marido dela contando. Então você só não fala nada. Mas daí eu tô omitindo, eu não posso omitir a verdade. Não, mas daí a senhora vai perder a aposentadoria, vai esperar mais não sei quantos anos daí, porque logo, logo vai entrar tal lei nova e a senhora vai ter que esperar não sei quantos mais anos aí para conseguir se aposentar. E ela falou a seguinte frase, ela cortando a história do marido. Deus provém, Deus proverá. Na simplicidade daquela senhora, ela expressou uma verdade espiritual, e que eu e meu pai somos um. Tudo que meu pai tem é meu. Então eu não preciso lutar, batalhar, nem passar a perna em ninguém, nem tropeçar, nem passar por cima, nada para que eu tenha. Porque tudo que meu pai tem já é meu.
Então, é na simplicidade mesmo, que a gente percebe os nossos irmãos sendo essa luz que a gente também é. Verdade. Que lindo. Isso é lindo, viu? Isso é muito lindo. É, eu tive uma tia, assim, né? Eles vieram da Alemanha e tal. Essa minha tia, ela tinha uma cultura fantástica. Não que ela tenha estudado tudo. Ela estudou só, acho que primário, pouquinho, colégio alemão, quando chegou aqui no Brasil, e depois não estudou mais nada. Mas ela sabia muita coisa, porque ela lia muito. E ela comprava as revistas que vinham da Alemanha, sabe? Tinha eu nunca me esqueço, né? Eles fizeram a casa, a chácara lá em Itaquera. E tinha as revistas alemãs. Então, ela sabia tudo, tudo, né? E uma vez, eu me lembro que eu fiz uma cirurgia e ela me ligou. E como é que você está? Ah, mais ou menos, estou indo e tal, né? Eu morava no extremo sul, em Santo Amaro, Brooklyn, e ela morava lá em Itaquera. Aí ela falou: não, mas a sua cirurgia foi assim, 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 assim. Se foi assim, assim, tem que acontecer isso, isso, isso. Então eu fiquei no telefone assim e falei: caramba, que a tia Erna sabe mesmo como é que é a tal da cirurgia, porque ela lia muito. Ela cuidava da casa, ela cuidava da horta, ela cuidava do jardim, que era enorme, da plantação, dos patos e gansos, que eles tinham muito lá e tal, mas ela tinha tempo de ler. E isso ela não abria mão, sabe? Então ela sabia o que acontecia, mas ela estava ali, né? Lá, hoje Itaquera é o apogeu, né? Tem a arena lá e tal. É, se ela tivesse vindo, ela ia dizer, ai, quero ir embora logo, porque isso aqui virou inferno, né? Porque Virou bagunça. virou, embaixo da casa dela passa o metrô, imagina. Imagina! Nossa. A gente ia de Maria Fumaça para lá, o trenzinho. E um bando de alemão, né, que morava pro lado de cá, do lado de cá, estou pensando que está em São Paulo, do Brooklyn, área de alemão, né, o Alto da Boa Vista, a gente combinava, ia todo mundo junto e pegava o trem. Era na central do Brasil que pegava o trem para Itaquera. Aí tinha uma estação antes de Itaquera, isso é muito engraçado, aquela bando de alemãozada dentro do vagão, e tinha Os uma estação. polacos. É, é, alguns, outros não, porque meu pai era castanho. Meu pai Ah, era entendi. castanho escuro, porque ele era na divisa com a Polônia, sabe? Ah, entendi. A Alemanha Oriental, eles foram dominados, né? Então, ele era cabelo escuro, não era loiro, entendeu? Engraçado. Mas aí, e aquele bando de alemão no trem, porque a gente ia tomar o café lá, né? Tinha aquela mesa no bosque, olha quanta coisa gostosa, né? E essas lembranças, né? Essas coisas são tão espirituais também, né? E lindas, porque a gente teve o privilégio de passar por isso e ter isso, aquela mesa comprida, cheia de descendente, com um monte de bolo, um monte de doce. Não se falava em diabetes, não se falava nada disso, porque a vida era mais simples e era muito gostoso, né? Então, eu lembrei, que você vê, lembrei da minha tia, que era culta, a filha dela já não era tanto, nada, ela era. A filha, não, nem o filho. O filho seria meu primo, ainda está vivo, tá? A gente se fala. Mas o resto do pessoal já passou para o andar de cima, né? E assim, eu tenho lembranças daquela turma toda, porque era uma turma de amor, sabe? Assim, era uma coisa muito, muito boa, sabe? Aquela época. É o que eu lembro da minha infância, né? Mas é muito gostoso. Mas falando dessa questão de ter vínculo com o paciente, é, com crianças pequenas, de 4, 5 anos, também aconteciam essas coisas, sabe? Hoje eles estão tudo na base dos 15, 16, estão no ensino médio,
né? As mães mantêm contato, de vez em quando eles voltam, porque estão na fase da adolescência, as mães não aguentam, mandam para terapia. Mas eles de pequenininho, a gente sentava no chão para jogar mico, sabe mico, aquele joguinho de Aham. mico? Pois é. Aí a tia aqui jogando mico com a turma. Eu amava, né? Eu amava. E eles quebravam o pau comigo, sabe? Porque eu tinha na mão o mico e eu fazia eles pegarem o mico e eles ficavam doentes, sabe? E eu me divertia. Era uma delícia. Olha que gostoso isso. E eu estou falando para você dessas coisas que estão me vindo no coração agora. E é pura Gratidão. alegria. E é Pura pura alegria. alegria. Nossa, Rafael, imaginei eu que eu ia falar disso hoje. Gratidão mesmo, de verdade, por eu estar falando e lembrando desses momentos muito preciosos. Muito, de verdade. Muito E gostoso. olha, um fato interessante. Amanhã eu estou voltando lá para Alexandra, no Paraná, na Ah, casa da Valquíria. Eu vou passar ah, o final de semana lá com ela. A gente vai fazer um estudo lá, né? Aproveitar o final de semana. delícia. Algumas pessoas também vão participar de lá da região também, vão participar também, o filho dela, né? Então a gente vai fazer um pequeno estudo ali, né? Tá. Então, olha só que interessante. Vai ser a terceira vez que eu vou para lá. As irmãs da Valquíria, eu cheguei lá, tinha eu, a Ana, a Ângela, o Caio e a Valquíria. A gente passou o final de semana lá, conviveu com as irmãs e tudo mais, né? E eu vou falar uma coisa para você. A família da Valquíria, eu me senti em casa, porque as tias, os primos, a criançada brincando, toda aquela questão assim à volta, nas duas primeiras vezes que eu fui, foi bem isso. Essa alegria, essa convivência. E a primeira vez a gente almoçou lá, estava menos gente, a gente almoçou lá na casa de uma das irmãs da Valquíria, e foi um almoço que eu me senti num dia de Natal, na casa dos meus primos, assim, sabe? Porque tinha aquele mundaréu de gente, aquela alegria, e um chama o outro para ajudar, para carregar uma panela mais pesada, para puxar aqui, para esfregar ali, aquela alegria transbordante, transbordante da família, mesmo que seja só a família física, mas isso contagiou tanta gente ali, que foi uma maravilha aquele dia. Foi um presente de Deus ali aquele dia na casa das irmãs da Valquíria. Por quê? A alegria estava ali. Aquela alegria, mesmo que inconscientemente, estava ali toda a criançada pulando e gritando daquele jeito espalhafatoso, e as irmãs dela fazendo bolo, arroz, feijão, e já pensando já no café da tarde, no que ia comer, o que não ia, e lavando panela e enxugando, de fora, para uma mente não, uma mente ainda na dualidade, aquilo era uma bagunça, era uma confusão que ia sair briga em qualquer momento. Mas por trás dessa aparência, é o que eu via sempre quando eu reúne a minha família ali, física mesmo, que começa aquele converser, aquela brincadeira, aquela bagunça, e um joga o outro na piscina, e vira aquela bagunça, depois o outro sai, abraça o outro tudo molhado, e brinca também com essa situação. Então, começou a vir à tona todas essas lembranças da minha família, e eu me senti em casa, nessa alegria transbordante que estava sendo aquele dia, e todas as outras visitas também. Por quê? É justamente isso. A alegria espiritual não depende do, do fato da gente querer ou ter alguma coisa. É uma coisa que é inerente do nosso ser. Ela está ali, essa alegria. Ela está totalmente ali. Ela está totalmente ali. A gente só precisa perceber. E como você falou dos pequenininhos, os pequenininhos são os mais fáceis da gente perceber essa alegria. São os mais fáceis. Um bebê, meu sobrinho, o Heitor, ele é um formoso, ele é um cheiroso. Gente, você pega aquele pedacinho, aquela miniatura de gente assim, você abraça aquele pedacinho de gente, mas é uma delícia.
Ele ri por qualquer coisa. Você olha para ele, você fecha o olho e faz assim, ele ri. É uma alegria que transborda. É o É, Cristo, é o próprio Cristo ali se transbordando de alegria, de felicidade, de, de compaixão. E isso, o que que ocorre com a gente? A gente mergulha nessa alegria também. E é justamente isso, já que os pequeninos têm menos dessa questão de crenças, de conceitos, é, de julgamento, tem menos dessas coisas sim, para lidar, então sim, eles são naturalmente a alegria, são naturalmente o amor, são naturalmente a sabedoria espiritual, porque eles aprendem 2, 3, 4, 5 línguas, se for preciso, assim, escutando, olhando, brincando. E o adulto tem uma dificuldade extrema. Por quê? Acredita que é mais difícil para o adulto. Por quê? Ele, de certa forma, acredita que é difícil, porque no fundo, ele não quer aprender. Ele não está afim de ir lá aprender outra língua. é, Então, por isso que a aparência se expressa como dificuldade. Ele está pondo a dificuldade onde não tem. é, Então, se a gente olhar hoje em dia, para qualquer situação, a aparência minha, de certa idade, a aparência da Sueli de certa idade, mas olha o que que a gente está fazendo aqui? Aprendendo um caminho espiritual como se fosse crianças, na alegria contagiante, nesse amor contagiante, nessa felicidade contagiante. E não é. está sendo difícil. Está sendo como mais um dia de passeio no parque. A gente está se divertindo com isso. A gente está crescendo com isso de forma É, espiritual, como uma criança mesmo. A isso gente mesmo. está ali só mergulhando ali e sendo. É isso mesmo que você falou, tá certinho, certo? E às vezes a gente, né, meio que se depara, né? Nossa, antes eu faria isso, né, diante de uma situação. Hoje já não faço mais. Hoje não precisa, né? Eh, a gente pode olhar de outra maneira, né? E é isso mesmo, a gente está se divertindo agora, sabe? Até apreciando, né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, que coisa, né? Pois é, vamos em frente, tá bom. Tá bom, tudo bem, né? Que nem a turma fala, tudo bem, né? Paz e amor. Paz e amor, assim, ou assim, tudo bem, É, não sei o que que é, enfim. É mais ou menos por aí, né? É isso que está acontecendo. Mas é legal. Agora eu digo para você que você bem sabe que estou passando por uma situação na minha própria família, com os meus filhos, mas uma coisa que jamais podia imaginar que acontecesse, né? Está acontecendo. Eu estou observando, eu estou conseguindo ficar neutra nessa situação, eu estou conseguindo meditar, eu estou conseguindo, sabe, assim, pensar neles de uma maneira tranquila, amorosa, como sempre foram e tudo mais, mas eu estou, às vezes, olhando certas atitudes deles que eu não conhecia. Nossa, mas ele falou isso? Será que ele falou? É meu filho, ele falou isso. Eu falei, nossa, é uma faceta nova, eu não conhecia isso. Talvez o tempo, né? O tempo tenha criado essa calcificação, essa cristalização emocional, né? E agora eu estou percebendo agora, porque não era assim, e está assim, né? Meio cristalizado, a gente fala um pouco cabeça dura, teimosia, essas coisas assim, né? é o bordão popular. Mas assim, era coisa que não tinha antes, e que talvez a vida, né, ainda para frente, né, eu
eu mentalizo bastante, eu medito bastante isso, para que venha mais aprendizado espiritual, que vai precisar bastante, né? Bastante. E vejo num, né? E é interessante que na minha filha eu vejo uma mistura hoje, tá? É, ela é espírita, ela tem a parte espiritual bastante aflorada e tal, ela participa ativamente da casa, do grupo, porém, tem momentos que eu penso comigo, mas aonde que ela colocou essa parte toda dela que ela sabe, que ela tem, que ela aprendeu, que ela estudou, que ela vive diariamente isso, né? Vive isso. Onde está, né? Então, ainda, sabe, tem tempo, né? Só tempo ao tempo, né? Tempo ao tempo, não é mesmo? Mas olha só, Sueli, isso que você falou, ele é uma coisa que acontece quando as pessoas ainda estão muito imersas na dualidade, principalmente na religião. O que que eu percebi nessa caminhada minha, não é tão longa, mas eu percebi isso dessa forma. Espero que ajude mais pessoas a entender isso também. Eu comecei a perceber, Sueli, que, assim, as pessoas, elas estão ali, elas decoram as verdades espirituais, os caminhos espirituais, elas decoram de tal forma que elas conseguem até falar de forma bonita, mas isso nunca, elas nunca vivenciaram isso, de fato, como a gente está vivenciando. E esse ponto crucial é tudo. Por quê? O vivenciar, ele só é possível através da meditação, porque aí a gente começa a acalmar toda aquela montanha russa de pensamentos para que a gente possa olhar com paciência, com compaixão para o nosso próprio ser, e aí, a partir disso, começar a trazer à tona o nosso real ser. E o que que ocorre ali, que eu percebi? Elas vão tentando vivenciar, tentando vivenciar uma coisa que não é delas por tanto tempo, que começa a levantar uma sombra. Por exemplo, a pessoa quer uma vida espiritual, o que ocorre muito, começa a parar de comer carne, e para de comer carne, mas gosta do churrasco. Eu parei durante uns 4, 5 anos de comer carne. Fiquei de boa. Na hora que deu vontade, eu voltei a comer. Eu respeitei isso em mim. E eu percebo que muitas pessoas fazem isso, ficam anos e anos forçando essa situação de não comer carne, de não comer carne, e a gente já percebeu que, como qualquer faculdade espiritual que a gente já ela só vem à tona quando a gente respeita os nossos próprios caminhos, o nosso próprio ser. Então, deixa, tô com vontade de comer carne, eu vou comer carne. Seja, tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. E a pessoa começa a esconder isso. Não, porque eu não posso, porque eu sou espiritual, porque não sei o que lá. Então começa a esconder essa parte de si mesmo e vai escondendo, soterrando, soterrando. Mas tudo que a gente esconde, a gente está dando atenção para essa situação de forma negativa. É uma atenção negativa? Está dando atenção de forma negativa, mas está dando atenção. Então, o que que ocorre? A pessoa vai escondendo, vai jogando para baixo do tapete. Para quem já limpou uma casa alguma vez na vida, sabe que você começa a jogar para debaixo do tapete, uma hora vai ficar a olhos vistos. Ô, peraí, tem uma montanha aqui embaixo, parecendo que tem um Everest aqui embaixo de tranqueira, e vem aquilo à tona. Aí é que está o ponto. As pessoas, os nossos amados irmãos, queridos filhos e assim por diante, eles tentam ali vivenciar isso intelectualmente por um bom tempo, mas chega uma hora que vem sabe, sabe aquela farpinha que fica no pé, que você não enxerga, você passa a mão, não tem nada, você põe a meia, ela enrosca. É isso aí, vem essa farpinha de nada, isso,
e o bicho incomoda, levanta, vem à tona toda aquela sombra, aquela sujeira que estava de baixo, que não conseguia, ou que não teve coragem, ou que não tinha maturidade suficiente para lidar, vem de baixo e atropela tudo. Aí vem, como são emoções guardadas, elas parecem um vulcão. Aí a gente vê a pessoa expressando tudo aquilo que ela estava negando até então. A preconceito, a raiva, a falta de educação, qualquer coisa. Vem à tona e atropela. Para quem já viu um vulcão ali, ele explode tudo ali, joga e queima todo mundo que tiver de perto. E é realmente isso que ocorre, é o efeito sombra, né? Tem para quem tem uma palestra antiga já, né, no YouTube, que, que é chamada de efeito sombra, que fala sobre isso também. Que a pessoa vai escondendo, vai lutando contra, vai criando barreiras contra aquilo, só que aquilo vem à tona e quebra tudo. Porque é uma força espiritual que está te encaminhando para um canto e você está negando aquele encaminhamento. Então, chega uma hora que ela empurra você, chacoalha de tudo quanto é jeito ali. Ô, meu amigo, acorda para isso. E no nosso caminho espiritual, nós precisamos ter muito essa atenção de perceber o nosso limite, principalmente, das coisas. Porque a gente ainda se irrita, a gente ainda a gente se frustra também, a gente se chateia, enfim, a gente cai, a gente cai como todos os outros. A queda é um pouco mais suave e é um pouco mais, o levante é um pouco mais tranquilo e mais rápido, mas ocorre isso. A gente cai, mas levanta. Mas mesmo assim, se a gente não tiver atento a isso, começa a virar aquela bola de neve que atropela a gente em algum momento. Exato. É isso mesmo que você falou. Está certinho, certo mesmo. Mas como nós estamos realmente no caminho, e o caminho é infinito, né? Cada passo é um aprendizado, uma observação, né? Um olhar, né? Então, é assim como eu estou caminhando, tá? Mas é isso que eu queria colocar também dentro da questão amor, né? Tudo dentro Aham. da questão amor, porque é, é incrível como a gente vai aprendendo, né? Até o fim, né? Até a gente passar para o outro lado. A falar nisso, acho que eu não comentei. Na semana passada, eu acredito, você Pode atendeu? continuar, Sueli. É que apertaram aqui para mim, para falar comigo, mas eu já É, encaminhei. a semana passada, eu acho que foi na semana passada, sim. Eu não sei se eu comentei com você que eu tinha um padrinho que morava em Florianópolis, que era um kardecista, Sim. muito trabalhador a vida inteira na parte espiritual, e ele fez a passagem dele a semana passada, sabe? E a família inteira estava muito emocionada, porque ele foi tão natural, ele foi tão, do jeito dele. Ele sempre foi muito bondoso, muito pacífico, muito calmo, muito tranquilo, estava tudo bem, tudo ia se resolver. E ele fazia obras grandiosas, mas estava tudo bem. Ele não se via dentro daquilo ali, né? Ele fazia hospitais e tudo mais, e aí ele estava com 98 anos, né? E há uns, o quê? 2 anos ele lançou o último livro dele, né? É um livro de contos, espiritualista e tal. E daí ele foi. A minha prima mandou a mensagem e ele fez 98 anos, depois de uma semana ele foi, assim, tranquilo, sabe? E a família estava muito emocionada pela trajetória de vida dele e como ele foi, né? Como ele fez a passagem, né? De um modo
simples, tranquilo, sem, sabe, sem doença, sem nada. Pronto, chegou a hora e ele passou. É. Então, eu tinha um pai vivo, né, meu padrinho, né, porque eu perdi o meu, eu tinha 7 anos de idade, e ele fez essa parte, morava lá em Curitiba e tal, mas ele vinha muito para São Paulo. E depois foi para Florianópolis, ficou um pouco mais longe. Mas, assim, eu perdi meu pai, perdi entre aspas, né, porque era uma coisa interessante, eu sentia ele lá, sabe? Quando eu tinha alguma dúvida, assim, até espiritual, de comportamento, algo assim, alguns anos, eu ligava e ele conversava comigo. E até ele citava autores da psicologia para chegar mais perto, sabe? E, o Evaldo se foi. O apelido dele era Queco, porque a minha madrinha chamava de Amoreco. Amoreco, Amoreco, Queco, Queco, ficou Queco. Então, a Simone mandou a mensagem: Su, o Queco fez a passagem. Estávamos todos juntos, ele estava bem, feliz, e foi tranquilo. E é uma coisa também gostosa. Eu sinto, assim, que eu não podia estar lá, da minha madrinha fui, peguei um avião e fui. Ela foi de câncer, enfim, mas do padrinho eu não podia, porque foi assim, ele resolveu ir embora e ele foi, entendeu? Tipo, só faltou ele falar: pessoal, tchau, até logo mais. Ah lá, o Yogananda. Ele É que era estudioso. o pessoal não percebeu, mas o Yogananda falou: ó, eu tô indo agora, tchau pra vocês, fiquem com É, Deus. é, é, mas ele fez um estudo sobre todas as filosofias, acho que eu contei isso para você, Uhum. e ele só faltou falar tchau, né? Mas, ó, eu lembrei da minha prima de São Paulo, que era psicóloga também, mas ela era espiritualista, de uma vidência fantástica. E o filho dela falou para mim: a minha mãe foi bem. Ela falou, ela ficou doente no final, com uma depressão muito séria, pânico. Ela disse: pessoal, pode ficar tranquilo, que eu estou bem, eu estou indo bem. Ela deixou todo mundo calmo, tranquilo, e falou que ela estava indo bem, que não era para ninguém se preocupar. E como ela estava em São Paulo, e a gente era como duas irmãs espirituais, né? Os maridos eram irmãos, primo e irmão, os maridos. Mas a gente, logo que se conheceu, a gente já se percebeu aquele vínculo espiritual amoroso. Eu não pude vê-la no final. Mas ela tranquilizou todo mundo. O filho falou: fica tranquila, tia, porque minha mãe tranquilizou a gente. É, abençoadas almas que, que até na sua trajetória final são luz para a gente, né? Verdade. Olha quanto amor, sabe, quanta tranquilidade dentro dessa vivência, desse amor, dessa fraternidade, né? E uma coisa que eu quero colocar também: como eu tive a família assim meio separada, né? Floripa, Curitiba, na Alemanha, então não tive essa família grande que você citou. Porém, eu acho que todos somos família. Todos somos. Eu não consigo fazer diferenciação, porque eu tenho, sabe, assim, aquela sensação de irmandade, sabe? Não com todos, porque não tenho conhecimento com todos, mas, tipo, as pessoas que mais próximas ou que se achegam, somos todos um, não tem isso. Então, às vezes eu vejo no Instagram aquela família grande, pessoal que está no auge aí, né? Principalmente os médicos integrativos e tal.
Família é a base de tudo. Família, o que é família? Você quer... Gente, oi. Oi. É foto. Você entendeu? Eu vejo além daquilo ali, né? Gente, não precisa. Eu vou fazer uma pergunta para você, Sueli. Ah, Provavelmente você teve uma família muito feliz. Quantas fotos você bateu dessa felicidade, ou você vivenciou? E as fotos que você bateu, quantas vezes você foi lá ver essas fotos? Ou ela está viva no teu coração? muitas fotos e vejo muitas vezes. E assim, os meus filhos veem muito, muito. Tenho caixas e caixas, e algumas especiais, né? A gente tem assim, poucas hoje. Eu tinha mais, né? Depois que meu marido se foi, fez a passagem, os meus filhos ficaram bem ressentidos e mamãe guarda um pouquinho essas fotos. Eles, né? Mas eu não. Mas assim, eles gostam de ver muitas fotos com os amigos, com os aniversários. Eles falam muito, muito da infância, da adolescência, o que aprontaram pra caramba. Que moleque que não aprontou, Sueli. Nossa Senhora! Ai, meu Deus. Nossa! E então eles gostam, eles adoram ver. Eles vêm aqui. Eu andei separando tudo na última mudança. Eu coloquei em saquinhos, sabe? Porque eu sei que a hora que eu passar, eles vão vir nas caixas. E já está tudo separado para eles, sabe? Porque eu sei que eles gostam. E o mais velho, que tem o meu neto, né? Só tenho um neto ainda por cima, um neto só, né? Pois é, queria um bando. Ele mostra para o filho, olha, aqui é o papai com o fulano, com o Beltrano, tarará. E um dia desses, esse meu filho mais velho, um dos amigos de São Paulo ligou, o apelido é Careca. Careca ligou, mãe, o que aconteceu? Sabe o Clidão? Sei, faleceu. Como assim, André? O Clidão não saía de lá de casa, né? Era um bando de moleque na minha casa. O Clidão já estava doente, e o Clidão fez transplante de rim e não suportou, né? Então, eles ficam pensando, nossa, mãe, a gente está ficando velho, nossos amigos estão indo embora. É. Aí eu contei para minha filha no WhatsApp, o Clidão. Ai, mãe, não me fala isso, não me fala. Era turma, né? Era turma grande, turma de não, aterrorizar Santo Amaro, os objetivos da vida, né? Porque os objetivos lá em São Paulo é fogo, viu? Não é daqui que é bonitinho, bonzinho, quietinho, que eu atendi aqui, pessoalzinho do objetivo, é bem diferente. Lá em São Paulo, pelo amor, você não tem noção. E minha casa era o quartel-general. Se juntavam lá. Então, não fechava o portão. Lá em São Paulo, o portão não tinha trinco. Entrava e saía gente o dia inteiro. Comia, almoçava, tomava lanche, era tudo lá em casa. Tudo. Tanto quando eu mudei para cá, Rafael, o que eu notei muito foi muro alto e portão fechado. Interessante. E a gente não tinha isso em São Paulo. Engraçado, né? Aqui começou mais há alguns anos, né, essa questão, né? Porque justamente quando começou mais essa questão do telejornal mais chamativo, que fica pegando só a questão essa questão de violência, que passa violência o tempo inteiro, começou a partir disso, porque até então o muro de casa aqui tem quase 3 metros de altura. Pois é, eu fiquei impressionada. Faz o quê? 18 anos que eu estou aqui, entre idas e vindas. Uhum. A gente. E não era assim. O Não, muro né? era baixinho, a casa vivia aberta. Até hoje,
Ainda hoje, eu ainda tenho o costume de esquecer a chave dentro do carro com o carro aberto. É, o povo pega no meu pé e fala, vai, esquenta a cabeça, não. Se tiver que levar, leve, faça bom proveito. Então, olha só que interessante. A gente eterniza os nossos momentos em pequenos retângulos ou quadradinhos de papel ali, que são as fotografias, né? É, Mas não são a diferença das fotografias anteriormente, o porquê da gente bater as fotografias antigamente, era para manter aquele momento vivo e relembrar ele posteriormente, e hoje em dia é mais para exposição, para mostrar o quanto eu estou feliz, entendeu? Porque a gente batia a foto, a maioria delas ficava ruim, porque o fotógrafo era o tio que não enxergava direito, cortava a testa de todo mundo, mas estava tranquilo. exato. Juntava aquela fila de molecada assim para tirar foto juntos, fazendo aquelas poses todas desengonçadas, e se divertia o resto do tempo. Era 2, 3 fotos e se divertia o resto do tempo. Pois é. Deixava a alegria ser o tempo inteiro. Não, isso não é uma crítica, tá tudo certo, Não, é o tempo. mas a questão é, como que é a alegria para a gente hoje em dia? Tá, tá tudo bem compartilhar com as pessoas? É óbvio que tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas para que a gente perceba, para a gente não cair nessa armadilha do ego, de achar que compartilhar com os outros é mais importante do que vivenciar esses momentos de alegria, porque eles são o agora nosso. E a gente já tem vivenciado bastante isso, desse agora, da importância do agora. Então, já que esse agora é alegria, vamos vivenciar, bateu 1, 2 fotos? Perfeito. Deu vontade de compartilhar? Beleza, se não, também beleza. Guarda lá na memória do celular, ou É, na nuvem, ou no lugar onde é, que for. Depois, no momento mais oportuno, chama a galera, vem todos os amigos, reúne, olha só, compartilha as fotos ali. Realmente, nesse momento de alegria, gerando um outro momento de alegria, se divertindo com as peripécias anteriores, com as molecagens, que eu nossa, também não estou isento disso. Vixe nossa, Maria, eu era bem peralta, então eu tive muitos momentos ali de chinelo comendo na poupança. Então, essa alegria, a gente tem que deixar ela ser, deixar ela se expressar. E a cada momento que a gente tem, a cada instante que a gente passa, é um momento da gente deixar essa alegria ser. Às vezes é uma alegria mais contida, porque a gente está ali num local que a gente não conhece as pessoas, a gente ri de alguma situação, de uma criança dançando, ou de um tchauzinho que a outra criança lá deu para a gente, mas a gente ri. Então, a gente vivencia cada momento desse de forma ímpar, né? Principalmente agora, porque a gente está consciente deles, está consciente dessa alegria, que ela não é uma coisa que vai embora. Assim como os familiares do seu padrinho e da sua prima que, que mostraram esse caminho ao fazer a passagem no momento que, para o ser humano, é muito, é, é, é um momento de muito estresse, da ilusão ser uma avalanche para cima da pessoa, porque todo aquele medo de ficar sozinho, aquele medo de ter que lidar com as coisas, que é companheiro, amigo, tudo isso, vai, vai ter aquele período de que não vai estar mais com a gente. Então, a aparência de separação, de que está indo embora e nunca mais vai ver, vem à tona. Então, que a gente possa ser também, em todos esses momentos, esses agoras nossos, esse, essa luzinha, essa lamparina, essa candeia que permite, essa can, exato. A que, candeia, é verdade. que mostra o caminho para eles do equilíbrio, porque foi exatamente isso o que o seu padrinho e a sua prima fizeram. Mesmo ali, no momento que
de emoção, eles mostraram o caminho, ó, tá tudo bem, é só uma passagem, eu vou daqui para lá e vou continuar a vida. Então, a gente começando a vivenciar isso, a gente começa a perceber essas histórias e no momento de fotografia, mesmo que seja só na nossa mente, a gente relembra dessas situações com alegria, com gratidão e com aprendizado, Muito percebendo mais e mais coisas que ocorreram e estão ocorrendo nesses momentos de luz. verdade, verdade, Rafael. Olha, foi incrível hoje, gratidão, viu? Porque eu acho que a gente dividiu bastante coisa, coisas próprias e não próprias, e tudo dentro do amor, né? Dentro dessa iluminação, dessa candeia que está aí. É, é verdade. Eu estou me sentindo assim muito, sabe, emocionada e meu coração está realmente, como é que eu posso dizer para você assim, resplandecendo. Ele está feliz, feliz por hoje termos estado aqui e agradeço mesmo por termos conversado hoje. Mas foi interessante, porque só nós dois, cadê o resto do povo? O povo tá tudo preguiçoso. Não, mas tem certas épocas do ano que eles dão uma sumida mesmo, dali a pouco tá tudo de volta aí. Tá. Eu até pensei, aí eu li que o Kirk não ia entrar porque ia Isso. trabalhar. É, porque até ia brincar com ele, sabe? Que ele tirou a foto do pé dele e ia dizer, olha, mas que pé bonito você tem. Ele estava de folga, acho, né? É, De férias, eu não sei. Ele quis esse é o dizer que ele Kirk. estava de folga mesmo. É. Daqui a pouco, na segunda-feira, o dia que der certo a gente retornar ao encontro, a gente já perturba ele. Mas tava com chulé ou sem chulé esse pé? E lá, É brincadeira, mas é uma brincadeira gostosa. é. Que É bom. a gente se expressando em amor, em alegria, nesse momento espiritual maravilhoso. E para Gostoso. encerrar, Sueli, já que você não escutou o poema Hum, logo quando chegou, não eu vi. vou ler ele de novo Tá bom, aqui para a gente encerrar e, finalizar. e a gente já poder descansar também. Eu não vou descansar porque ainda tem algumas coisas para fazer, que ainda tem que fazer hoje, que senão, amanhã não dá certo. Tá bom, Mas eu vou ler esse poema tanto para ti e quanto novamente para o pessoal que estiver assistindo aí depois por aí. favor. Então, bora lá. Criado para a alegria. Às vezes esqueço que fui criado para a alegria. Minha mente está muito ocupada. Meu coração está muito pesado. Pesado para eu me lembrar que fui chamado para dançar a dança sagrada da vida. Fui criado para sorrir, para amar e ser elevado, e para erguer os outros. Ó sagrado, desembaraça meus pés de tudo o que os enlaça. Liberta a minha alma, que possamos dançar e nossa dança seja contagiante. Gratidão. Rafis, Olha, gratidão. tudo a ver com o que a gente falou hoje. Tudo em sintonia do coração. Graças a Deus. Muito lindo, muito lindo. Rafa, obrigada. Gratidão de verdade. Gratidão, Sueli. Um beijo enorme no seu coração e até Beijão. mais. Até Até a mais. próxima. Boa viagem para você, tá? Obrigadão. Tá Eu bom? vou ver se eu consigo gravar alguma coisa lá e para mostrar para o Isso, pessoal. isso. Tá bom, faça isso. Tá É muito bom? gostoso, viu? Até Tchau, tudo mais, de bom. Sueli. Boa viagem. Tchau, tchau. Obrigadão e uma boa noite para todos. Amém. Tchau, tchau.